Shalom! Este vídeo é para você aprender um pouquinho mais sobre Davi. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma grande admiradora deste homem. Não por sua perfeição, mas pela sua ânsia, por seu amor, por sua adoração a Deus. Ele tinha falhas, ele foi um homem que enfrentou muitas dificuldades e ele tem muito a nos ensinar quando nós enfrentamos dificuldades. Eu não vou falar da vida toda de Davi, isso eu vou falar num curso. Hoje eu vou falar das 3 etapas de Davi com Deus em um único salmo. E no Salmo 63, temos muito o que aprender. Se você olhar agora, te convido a abrir a Bíblia no Salmo 63. Quando você abrir, leia no subtítulo, pelo menos na minha Bíblia, NAA, tem esse subtítulo, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. O deserto de Judá, ele é um deserto não arenoso, mas rochoso, que tem muitos lugares perigosos, penhascos, vales, e tem muita dificuldade, porque pode ter até um oásis que a gente conhece em Gede, mas a maior parte do deserto de Judá é escassez, como qualquer deserto, falta de água, falta de alimento e falta de proteção, porque tinha serpentes, escorpiões, animais peçonhosos, muito perigosos, mas tinha uma coisa favorável no deserto de Judá. O deserto, ele tinha cavernas como tem até hoje. Muitas cavernas, mas não construídas por homens. Mas essas cavernas foram feitas pela ação da água e do vento. Que água no deserto? Você pode me perguntar. Porque quando chove, Jerusalém está 800 metros acima do nível da água. Então, acima do nível do mar. Isso quer dizer que Jerusalém é alto, por isso que faz frio em Jerusalém. Quando chove em Jerusalém, chuvas torrenciais durante o inverno, essas chuvas elas descem como torrentes pelo deserto de Judá. Então é neste momento que é um momento, só no inverno, que você vai ter águas que são inclusive perigosas para os desavisados. Mas Davi, é neste momento que vem essas torrentes que vai formando pela ação, não é um único episódio. Quando vem uma vez, vem outro inverno, e vem outro inverno, e vem outro inverno. Então, a cada inverno, chuvas torrenciais, a água bate e vai formando essas cavernas. Então, Davi não foi o único fugitivo no deserto, principalmente nesse deserto da Judéia, justamente por ter essas cavernas, muitas pessoas se refugiaram neste deserto. É só você parar para pensar, aonde foi que os valentes de Davi encontraram com ele? No deserto de Judá. Então, você vê que Davi não foi o único a se esconder neste local. No Salmo 63, vamos ler agora, como eu disse, alguns estudiosos dizem que foi durante a fuga de Davi, quando Saul começou a persegui-lo, enquanto ele era genro do rei. É claro, ele passou muito tempo no deserto da Judéia, mas também alguns estudiosos falam que foi a fuga de Davi quando seu filho Absalão usurpou o trono do pai. É claro que ele saiu de Jerusalém, ele passou pelo deserto da Judéia até chegar no Jordão, como está escrito. E por que chega a essa conclusão que pode ter sido neste momento? Porque aqui no Salmo 63, ele mesmo se chama de rei. Quando Saul o perseguiu, ele era genro do rei. Quando o filho dele usurpou o trono, ele era rei. Mas ele pode no salmo que é poético, ele podia ter já falado que ele era o rei, porque Deus tinha dito que ele seria o próximo rei. Não importa se foi, porque se você for pesquisar, você vai encontrar essas 2 informações. Mas o importante é o que aconteceu durante essa fuga, ou durante essa estadia no deserto da Judéia, entre Davi e Deus. Quais foram as etapas para Davi permanecer firme em tempo de dificuldade?
E vamos ler o versículo 1, é a primeira etapa. Versículo 1 está escrito: Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Só aqui no versículo 1 você já tem a primeira etapa de Davi com Deus. Ele estava vivendo um momento cansativo, porque todo problema ele é cansativo. Você dorme, você acorda e o problema ainda está lá. E a gente não, eu não estou falando de um cansaço físico, mas Davi ele está mostrando como cansaço nas emoções, ele traz também uma diminuição no teu ânimo para orar e também afeta o teu corpo. Vamos analisar bem direitinho. Davi ele fala aqui, só no versículo 1, ele fala do espírito, do corpo e da alma. Quando ele diz, Senhor, tu és o meu Deus e eu te busco ansiosamente, Davi está falando, eu te busco. Ele está falando, quando eu busco a face de Deus, eu vou orar, eu vou louvar, eu vou adorar. Então, essa é a minha vida espiritual com Deus. É isso que Davi está falando. Senhor, eu vou manter a minha vida contigo. Eu tinha essa vida quando eu era pastor e agora eu vou manter, eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo. Então a primeira coisa, Davi está mostrando que é permaneça orando mesmo quando você não vê nada acontecendo. Você pode não ver com os teus olhos físicos, mas no espiritual, tenha certeza, Deus está agindo em seu favor. Bom, e depois ele falou do espírito e em seguida ele fala da alma. A minha alma tem sede de ti. Quando ele fala de alma, ele está falando de mente e de emoções. Que tipo de sede que ele tinha? Ele tinha sede de justiça? Sim, mas ele tinha sede também de amor. Se ele estava fugindo do seu filho Absalão, ele tinha sede de um amor, da fidelidade de um filho para com o pai, a honra de um filho para com o pai. Se ele está falando aqui de uma fuga em relação a Saul, ele está falando também de gratidão, de amor do sogro para com o seu genro. Ou gratidão por tudo que Davi fez, matou Golias, matou filisteus, fez tantas coisas por ele. Mas então, quando você vive esse tipo de dificuldade com pessoas, ingratidão, traição, traz exatamente o que Davi falou. Eu tenho sede de ti, Senhor. As pessoas podem falhar comigo, mas o Senhor não falha. As pessoas podem trair, ofender, criticar, abandonar, rejeitar, mas o Senhor não. Ele está falando de uma sede das emoções dele, porque nós temos 3 necessidades básicas. Assim como o teu corpo tem a necessidade de comer, beber e dormir, a sua alma tem necessidade de ser amado, protegido e valorizado. E Davi, ele tinha sede de ser amado, ele tinha sede de ser protegido, de ser valorizado. E ele sabia que ninguém poderia naquele momento fazer isso por ele, a não ser Deus. Por isso que ele buscou a face de Deus, não só espiritualmente, porque ele cria nas promessas de Deus, mas porque ele sabia da dependência que ele tinha de Deus para restaurar a sua alma. E por fim, Davi, ele fala também do seu corpo, ele diz aqui no final do versículo 1, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Davi está falando do reflexo no corpo dele. O meu corpo, o teu corpo ele sente. Olha, a pessoa que está com burnout, o corpo sente. Você está vivendo o pico do estresse num burnout e o teu corpo vai sentir. A tua imunidade pode cair e você pode ficar doente com mais facilidade. Ou se você está mergulhado na tristeza, o teu corpo vai sentir, você vai sentir, se você estiver ansioso, o teu corpo vai sentir, teus batimentos cardíacos acelerados, você vai ficar cansado, esgotado fisicamente. Se você está ansioso e preocupado, você pode ter um problema no estômago, pode ter enxaqueca, você pode ter um esgotamento a ponto de você não conseguir mais fazer coisas normais da vida. Então, Davi, ele está falando, nessa primeira etapa, Senhor, eu quero te dizer que eu preciso desesperadamente de ti por completo. Eu preciso no meu corpo,
para renovar as minhas forças físicas, eu estou abatido, eu preciso na minha alma, porque eu estou, Senhor, enfraquecido, abalado, e eu preciso ficar firme na fé espiritualmente. Essa foi a primeira etapa de Davi. E ele, quando ele fala numa terra árida e exausta, ele está falando, olha, em tempo de dificuldade, que quando a terra é árida é porque você não encontra água. Em tempo de dificuldade, você ainda não está com a solução. Isso tudo é muito cansativo. E é isso que Davi está falando nessa primeira etapa. Ele fala, mas Deus, eu te busco porque eu confio em ti. A segunda, então, se eu tiver que colocar um título para você, eu coloco assim, nessa primeira etapa, é o desejo de Davi em relação a Deus. Senhor, eu desejo ser tocado no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Eu preciso. A segunda etapa entre Davi e Deus, nesta caminhada de Davi com Deus, é a decisão. Vamos ler a decisão que ele tomou? Primeiro ele desejou, agora ele tomou uma decisão firme e forte. Ele diz aqui no versículo 5, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, e no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, e à sombra das tuas asas eu canto de alegria. Nesta segunda etapa, é uma decisão de Davi. Qual é a decisão de Davi? Na primeira ele esboçou o desejo e agora a decisão dele é exatamente a decisão que o filho pródigo tomou. O filho pródigo, você conhece a parábola com certeza. Ele tinha o pai, a casa do pai, onde ele tinha uma herança, mas ele quis se afastar do pai e ele quis aquela herança antes do tempo. Herança precipitada, como está escrito em Provérbios, não é bênção. É a mesma coisa que um filho que quer um carro antes do tempo. Não é bênção, ele não tem maturidade, ele tem 14 anos e ele quer um carro. Você vai ter que falar, olha, você vai ter um carro, mas você tem que passar por todas as etapas, habilitação, maturidade, até mesmo a tua estatura, tamanho, para você poder dirigir um carro, você está em crescimento, enfim, não vai ser bênção, vai provocar um grande acidente. E aqui, Davi, ele está falando, eu tomei uma decisão. A minha decisão eu vou comer o pão vivo que desceu dos céus. Eu vou me fartar da tua comida, eu vou fartar a minha alma, porque Davi ele poderia buscar em coisas e em pessoas para trazer, porque você viu que a primeira etapa ele está com necessidade, ele está insatisfeito e cheio de necessidade. Nessa segunda etapa, ele toma uma decisão, sabe de uma coisa? O meu coração, eu não vou satisfazer essas minhas necessidades. Tem pessoas que, por causa da raiz de rejeição, ela busca essa satisfação através de compras excessivas, através de relacionamentos, ela procura sempre de um casamento para outro, de um namoro para o outro, ela procura se alimentar daquilo que é errado. E eu quero dizer para você que no deserto, no tempo de necessidade, nós não comemos o que queremos, mas o que precisamos. O povo de Deus não comeu o que eles queriam durante 40 anos, mas o que eles precisavam comer. Eles precisavam comer o maná. Ali tinha todos os nutrientes, tudo o que eles precisavam estava ali no maná. E quando você está passando por uma dificuldade, Deus está tomando controle de tudo. Tenha certeza, você pode não ter neste momento o que você deseja, mas você tem aquilo que você precisa. E ele tomou a decisão, em tempo de escassez eu vou fazer igual o filho pródigo. Então estava falando do filho pródigo, ele se afastou do pai e toda aquela herança foi dissipada em pouco tempo e ele com fome, ele teve que se alimentar de bolotas de porcos. E ele sentiu saudade da casa do pai e ele tomou uma decisão. Primeiro ele desejou, eu queria estar na casa do meu pai. Mas não adiantava ele ficar desejando, é essa a segunda etapa. Não adianta você ficar desejando, você precisa tomar uma atitude. Foi o que o filho pródigo, ele não ficou falando todo dia para todo mundo que
ou ouvia, eu queria estar na casa do meu pai, na casa do meu pai tem comida boa, na minha casa do meu pai. Não, ele desejou e ele fez como Davi, tomou uma decisão: eu vou para a casa do meu pai, eu vou sair de onde eu me encontro, eu vou ao encontro do pai. Essa decisão foi uma mudança, foi uma guinada na vida do filho pródigo. E aqui também essa decisão de Davi: eu vou me alimentar não daquilo que as pessoas falam, porque as pessoas deveriam falar para Davi: olha, Saul está te procurando com 3.000 homens, não tem como você escapar. Não, eu não vou me alimentar dessa palavra, eu vou me alimentar da promessa de Deus. O Senhor falou que vai me proteger, que vai me guardar, que eu sou escolhido de Deus. Ele disse que eu serei o próximo rei. Então ele tomou essa decisão: eu vou me alimentar daquilo que me mantém em pé. Eu não vou me alimentar de tristeza ou o medo que as pessoas estão falando. Eu preciso me alimentar daquilo que vai me manter forte. Então essa foi a decisão de Davi e foi essa terceira etapa. Agora, na terceira etapa de Davi com Deus, vamos ler o que está escrito. Ele diz no versículo 8: a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Então aqui ele fala de uma devoção. O que é devoção? Talvez você confunda devoção com ser piegas. Não, devoção é intensidade com Deus. E eu tenho uma devoção, tenho uma dedicação a algo com muito empenho, com todas as minhas forças. Isso é devoção. É o que o Senhor sempre nos ensinou, para a gente amar a Deus com toda a nossa alma, com o nosso entendimento, com o nosso coração. Um todo. Com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito. Você precisa adorar a Deus. Sabe aquelas pessoas apaixonadas por Deus? Quando eu me converti, a minha igreja era muito, muito longe. Eu tinha que pegar 2 ônibus, ainda andar um pedaço a pé. Mas a distância, não existia distância. É a mesma coisa de uma pessoa apaixonada. Pessoa apaixonada não mede sacrifício. Sabe por quê? Nada é pesado demais. Não foi difícil demais trabalhar tantos anos por Raquel, porque Jacó era apaixonado por Raquel. E por que as coisas ficam tão difíceis quando se fala de Deus? Porque não tem a devoção, a intensidade. Lembra que no início do vídeo eu disse que eu gosto muito de Davi? Eu gosto por causa dessa intensidade. Davi era um adorador. Adorador não é uma pessoa que canta. Ele até canta, mas o adorador é mais do que uma música. A adoração é um estilo de vida. E o estilo de vida de Davi era um apaixonado por Deus. Acontecesse o que acontecesse, ele continuava apaixonado por Deus. O meu filho me traiu, ele continuava buscando a Deus. O meu sogro me persegue, ele continuava buscando a Deus. O meu pai me esqueceu, ele continuava buscando a Deus. Isso é devoção, isso é dedicação. E eu pergunto para você, porque aqui você lembra que primeiro foi o desejo, depois foi a decisão e agora é a devoção. Nessa terceira etapa, você olha a decisão dele: eu me apego a ti. Quando eu falo de me apegar, é grudado. Você já viu uma criança apegada à barra da saia da mãe? Aí veio até a expressão, né? Não sai da barra da saia da mãe. Porque é aquela criança que fica segura, fica agarrada na barra da saia da mãe. Minha mãe não vai sair de perto de mim não, e se ela for eu vou grudada nela. Essa é a postura, eu vou me apegar a ti. Davi, ele tomou essa decisão. A devoção dele fez com que ele ficasse apegado a Deus em todo o tempo. Mas eu te pergunto, o que te afasta de Deus? Tem muitas coisas que te afastam. O problema pode te afastar de Deus. A decepção, a frustração pode te afastar de Deus. Davi tinha muitos motivos para dizer: não, eu não aguento mais, eu não creio mais, todo mundo me trai, todo mundo me decepciona, todo mundo me frustra, as promessas de Deus estão demorando para se cumprir na minha vida. Ele tinha todos os motivos para ele não se apegar. Mas dentro da decisão e da devoção de Davi, ele diz: sabe de uma coisa? Fiel é Deus, fiel é Deus.
O que ele disse vai se cumprir. Eu me apego a ele. Não tem jeito, Senhor. Eu não te deixo, eu não te abandono. A promessa é o Senhor para comigo. O Senhor disse que o Senhor não me deixa, que o Senhor não me abandona. Mas eu quero dizer que, assim como Ruth, faz como Ruth. Ruth disse para Noemi, onde você for, eu irei contigo. Diga para Deus, não diga para Noemi, diga para Deus, Senhor, eu vou agarrado em ti, eu não te largo, assim como Davi. Porque o que pode te afastar de Deus? A decepção, como eu disse, a frustração, a canseira. Você fica parado no meio do caminho e Deus continua andando. E você larga, fala, não, eu não aguento, cansei. Isso é infantilização, cansei, não brinco mais disso. Já pensou? Se Moisés falasse, não brinco mais disso? Não, Moisés, ele ficou agarrado a Deus o tempo todo. Por isso que ele viu tantos sinais, prodígios e maravilhas acontecerem na sua vida. O mesmo aconteceu com Davi. Bom, deserto da Judéia. Se Davi estava sendo perseguido por Saul, o que aconteceu no final desse deserto? Davi foi para o trono, não adiantou. A perseguição não adiantou. Davi, ele não foi tocado, nem um fio de cabelo de Davi foi tocado, e a promessa de Deus se cumpriu e ele se tornou rei de Israel. Bom, agora, e se foi enquanto esse deserto que a gente está estudando? E se foi enquanto fugindo do seu filho Absalão? Davi voltou para o trono. Infelizmente, as atitudes e as loucuras de Absalão encurtaram a sua vida, e Absalão morreu muito jovem, perdeu todas as promessas de Deus, porque entrou rebeldia. Absalão é para outro dia. Mas Davi voltou para o trono de Deus. Ele viveu dias de vergonha, de dor, de humilhação, de choro, de pranto, mas foi por um tempo. Ele voltou para o trono e as promessas de Deus se cumpriram. Então, não faça como Davi. Nessa terceira etapa, ele disse, a minha decisão, a minha devoção é ficar agarrado a ti. Pedro, por um momento, ele começou a seguir Jesus de longe. E tudo que pode ter de ruim aconteceu com a vida dele quando ele tomou essa decisão. Quando depois dele ter fugido ali no Getsêmani, ele se afastou de Jesus. No julgamento de Jesus, ele ficou de longe. Ele viu o olhar de Jesus para ele de longe. Foi quando ele tomou a decisão de ficar, como está escrito aqui, Davi, com devoção total, agarrado à presença de Deus. Ele se transformou no grande apóstolo Pedro. Então, que nós possamos aprender com essas três etapas da vida de Davi e que você possa tomar essas decisões sábias que Davi tomou, para que você possa ver o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like, e se você quer aprender mais, tem muito curso na área de membros e eu te convido a conhecer cada um deles. Que o Senhor te abençoe.